Olá, vamos então ver um pouco de arquitetura de computadores avançada, que é a parte de computação paralela, que é super importante para o mundo da data science, para o mundo do data science, do big data e similares. O que é essa ideia de computação paralela? Bem, a computação paralela é a utilização de um arranjo de vários computadores ou recursos que eles possuem de modo que a gente possa resolver problemas complexos em menos tempo. A ideia é ganhar tempo para poder resolver processos complexos. Lembrando sempre que o mundo dos microcomputadores, né, ele é um mundo de processos e muitos processos. Então, se a gente criar um arranjo computacional em que esses múltiplos processos complexos possam ser resolvidos dentro de um desempenho satisfatório, então isso é o ideal. E é para isso que serve a computação paralela. Usa-se múltiplos arranjos de CPU, sejam CPUs acopladas da mesma placa-mãe ou próximas, ou CPUs distantes, né, que são os clusters, os grids e coisas desse gênero. A ideia é dividir problemas, mas executar simultaneamente. Então você tem um problema muito grande, você tem muitas instruções a serem cumpridas, então você faz o quê? Você divide essas instruções por esses arranjos de CPUs, e aí você executa simultaneamente, ganhando muito em desempenho do processamento final. Existem paralelismos mais simples, como de instruções, em que a gente tem o pipeline superescalar e a vetorização. A gente tem um paralelismo de processo propriamente dito, de execução, né, que é o thread, e o paralelismo de vários núcleos ou vários processadores arrumados de maneira que eles funcionem simultaneamente para resolver problemas complexos. Isso é a ideia genérica do que é paralelismo computacional. Aqui a gente tem um pouquinho mais, uma classificação um pouquinho mais direcionada. Então a gente tem um paralelismo de processamento de múltiplas CPUs, onde elas podem ser fortemente acopladas ou fracamente acopladas. Quando é que elas são fortemente acopladas? Quando elas estão muito próximas, né, dentro do mesmo hardware. Por exemplo, uma CPU que tem muitos núcleos. Dependendo da complexidade desses núcleos, eles podem funcionar como CPUs independentes, né, resolvendo certos problemas. A gente viu um pouco disso quando a gente vê um pouco disso quando fala de robótica, né? Que a gente tem, por exemplo, no Cortex, uma CPU que Floating Point Unit, só para resolver ponto flutuante. Outra, Graphic Process Unit, só para resolver problemas gráficos. Então, essas diversas CPUs estão acopladas dentro do mesmo hardware. Então, elas estão fortemente acopladas. Agora, se a gente separa essas CPUs em computadores independentes, que podem também ter dentro deles CPUs fortemente acopladas, mas não estão todas as CPUs no mesmo hardware, estão em hardware diferentes, então a gente diz que as CPUs são fracamente acopladas. É o que acontece nos clusters e nos grids. Outra forma de ver é o paralelismo pelo chip, né? O multithread, que significa que você vai processar você vai gerenciar o mesmo processo, vai processar alguma coisa por mais de um usuário ao mesmo tempo. Isso é o caso, enquanto o paralelismo anterior, a classificação, significa que eu tenho vários problemas e eu os divido por diversas CPUs, o paralelismo de chip diz o seguinte: olha, você tem um processo que pode ser compartilhado e executado por vários usuários ao mesmo tempo. Dessa maneira, eu crio várias cópias, né, um sistema de pai e filho, né, algum processo, o processo que origina os outros é dito pai e as cópias são ditos filhos, e esses são executados dentro
de CPUs fortemente acopladas ou CPUs fracamente acopladas, dependendo da complexidade. Isso a gente chama de multithread, ou seja, um processo com muitos usuários. A gente também tem a ideia do multicore, que é um pouco da CPU fortemente acoplada. O que é isso? A gente tem mais de um núcleo dentro da CPU e esse núcleo resolve, né, instruções em paralelo. Esse paralelismo de instrução, ele também pode ser visto como a execução simultânea de mais de uma CPU, mais de uma instrução pela mesma CPU, só que eu divido essa CPU em subnúcleos chamados estágios. Em alguns computadores, esses estágios são CPUs completas. Em outros computadores, como por exemplo os microcontroladores, esses estágios são simplesmente partes da CPU que vão executar parte de uma instrução, né, durante um determinado ciclo de clock, ou ciclo de instrução. As áreas de utilização dessas estruturas de computação paralela são diversas. Vocês podem ver aí: finanças, geofísica, serviços de informação, serviços de logística, tratamento de fabricação de semicondutores, benchmark, outras mais complexas, pesquisa, né? Por exemplo, mapeamento das estrelas, mapeamento do universo, mapeamento do genoma e coisas desse gênero, né? Previsão do tempo, trabalho com energia, cloud computing e coisas desse gênero. E quem é que usa? A indústria, a academia, os fornecedores de serviços, o governo e outros, né? Isso é o mundo do Big Data, isso é o mundo da Data Science. É para esse mundo que a computação paralela vai servir. Então, isso é super importante vocês terem conhecimento dessa ideia de computação paralela. Que tipos de paralelismo a gente pode ter, né, entre diversos tipos de classificação? Eu escolhi a classificação padrão de Flink, de 1970, que não é totalmente abrangente, não abrange tudo, mas ajuda a gente a entender os diversos tipos de computação paralela, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Desde a estrutura mais simples, que não é paralela, até a estrutura mais complexa. A primeira estrutura é a Single Instruction Single Data. É o que os computadores inicialmente faziam. Tem um processador e ele executa as instruções sequencialmente. Cada instrução leva um ciclo de instrução, normalmente, e todas elas são executadas uma atrás da outra. Então, nesse caso, você não tem paralelismo, você tem os processos sendo executados um atrás do outro. A forma de divisão disso, quer dizer, antigamente você tinha um processador que compartilhava o tempo para um processo só. Depois você evoluiu isso, criando estruturas de processador que tivessem tempo compartilhado para processos ou para usuários, mas ainda executava as instruções em sequência. Ele não executava as instruções em paralelo. O que acontece, né, é que você tem um quantum de tempo, você coloca as instruções de diversos processos naquele quantum, e esse quantum é tão pequeno, e cada processo ali dentro come se beneficia de um tempo dentro desse quantum também tão pequeno, que você cria a ilusão de multiprocessos estarem sendo feitos no seu computador. Mas, na prática, esse tipo de estrutura, sem nenhum multicore, sem nada disso, é simplesmente um processador executando instruções uma atrás da outra. Essa é a ideia básica. Aí, melhorou um pouquinho isso com Single Instruction Multiple Data. O que é isso? Vários processadores, aí você já tem uma gama de processadores e você vetoriza a execução de instruções muito parecidas, similares, síncronas. Como, por exemplo, pode ser visto aqui no nosso exemplo. Olha só, a gente tem
uma execução de BI igual a I mais 2. Ora, I é um índice de vetor, né? BI e A são vetores. E aqui está a representação da execução em linguagem de máquina, uma máquina qualquer. Então, o que, que ele faz? Ora, dependendo do valor de I, ele vai separar cada uma das execuções, que são similares, em processadores diferentes ou núcleos diferentes, tá certo? Então, nesse caso, por exemplo, esse aqui tem 3 núcleos. Então, se eu tiver I igual a 4, significa que o I0, o I2 e o I3, né, o I1, o I2 e o I3, vão ser executados simultaneamente. No próximo ciclo de instrução, o I4 será executado. A gente ganha em termos de escalabilidade muito grande. O desempenho se torna melhor. Em vez de a gente ter, primeiro ele vai executar isso, aí terminou de executar isso, volta para executar isso. Terminou de executar isso, volta para executar isso. Não, a gente tem a execução das 3 primeiras posições do vetor, né, do vetor A e do vetor B, e depois, no próximo ciclo de instrução, a gente tem a execução da 4ª posição. A gente tem 2 ciclos de instruções, 3, né, processadores, e com isso, em vez de a gente ter com apenas um processador 4 ciclos de instrução sendo comidos, a gente aqui tem 2 ciclos de instrução sendo comidos, né, sendo executados. Bem, como vocês podem ver, esse não é um mundo perfeito. Se eu tiver um número de processadores que não esteja, digamos assim, sendo divisível pelo vetor, as próximas instruções vão ser executadas no próximo ciclo de instrução. Isso pode ser considerado um, entre aspas, defeito. Aí o que, que o pessoal pensa? Ah, vou entupir de processadores vetorizados para poder fazer coisas enormes. Mas primeiro tem um limite, né, da própria CPU, da miniaturização. Você não pode botar coisas muito pequenas ali que tem um limite físico. Segundo, você não tem previsão do tamanho desses vetores, tá? Então a ideia não é eliminar, fazer tudo num ciclo de instrução. Isso é muito complicado, pode até ocorrer. Se, por exemplo, aqui o vetor tiver 2 posições, ele executa em apenas um ciclo de instrução. A ideia é melhorar o desempenho da execução de instruções complexas, no caso, instruções matemáticas que possam trabalhar com vetor. Depois, a gente tem as múltiplas instruções sendo executadas dentro de uma estrutura simples de data. É o pipeline, que a gente vai ver mais adiante e eu vou explicar. E depois a gente tem a mais complexa, múltiplas instruções com múltiplos dados. O que é isso? Computadores paralelos, CPUs funcionando simultaneamente, resolvendo múltiplos processos, ok? Várias instruções diferentes ou iguais. Aqui a gente junta todos os mundos, pipeline, vetorização, cluster, grid, tá tudo aí, tá certo? O que pode acontecer de diferente é o seguinte: algumas estruturas, algumas arquiteturas, você tem uma memória enorme compartilhada por múltiplos núcleos ou por múltiplas CPUs. Aí, para isso, você tem que usar processamento simétrico, no qual há necessidade de balanceamento de carga da memória, porque aí você não pode fazer um dos núcleos ocupar a memória em detrimento dos outros núcleos. Então você tem dual core, quadricore, octa-core e até centicore, né, dependendo aí da estrutura de supercomputadores. Se estiver usando memória compartilhada, o que você vai fazer é criar um mecanismo de processamento múltiplo, né, simétrico, onde você vai balancear a carga da memória para que nenhum desses núcleos ocupe a memória em detrimento dos outros. Aí você tem uma outra ideia, memórias múltiplas, memórias distribuídas, né? Máquinas com muita memória, máquinas com pouca memória, funcionando como um mecanismo só. Aí a gente tem os clusters e os processamentos paralelos massivos, onde a gente classifica os grids, as grades, né? Onde você tem
tudo, né? Vetorização, pipeline, cluster, tudo misturado, né? Multicore, processamento simétrico, memória compartilhada, memória distribuída. É um mundo complexo. Né? E os computadores que fazem isso, o mundo computacional que faz isso, a arquitetura computacional que implementa isso, é extremamente complexa e cara. O objetivo é que essa estrutura sirva a mecanismos de processamento extremamente complexos, mapeamento das estrelas, contar a areia do mar, né? Só um exemplo para dizer a infinitude, né? Quanto você precisaria? Eu quero contar a areia do mar em um dia, né? Que tipo de computação paralela teria para fazer esse tipo de coisa? E situações similares, onde exijam processamentos de um problema em múltiplos CPUs ou diversos problemas sendo distribuídos e no final todos eles se unindo para dar uma resposta. Essa é a ideia da computação paralela. Bem, o pipeline, em termos de computação dita paralela, é o mais simples. O que ele faz? Reduzir o tempo de execução de instruções em múltiplas tarefas. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através de múltiplos estágios. Esses estágios podem ser cores mais complexos ou cores extremamente simples. Né? O que eles fazem? Eles executam uma determinada tarefa, tá? E só aquela tarefa. Cada estágio dura o mesmo ciclo de clock. Né? O mesmo ciclo, dentro do ciclo de instrução, ele dura o mesmo tempo. Há instruções que não vão ser sequenciais, aí vai gerar os conflitos, né? Por exemplo, instruções de salto ou chamadas a subrrotinas podem gerar alguns conflitos na hora de você executar o pipeline. Em arranjos mais precisos, né, cada estágio tem seu próprio acumulador, porque cada estágio se torna uma CPU um pouco mais complexa. Dessa maneira, a gente pode maximizar o uso dos recursos, reduzir o tempo total de tarefas. Para isso, vamos entender os principais estágios que uma estrutura pipeline tem. Esses estágios aqui existem em microcontroladores e microprocessadores. São bem simples. O carregar a instrução é que traz a instrução da memória para o processador. Né? Também é chamado de FET, busca de instrução. Depois, carregar os operandos, é o FET dos operandos. Tá ok? Busca os operandos, você primeiro identifica a instrução, depois você identifica quantos operandos vão ser trabalhados nessa instrução, então você vai carregar os operandos. Depois você vai executar a instrução. Com a instrução executada, você vai escrever na memória ou em registradores, tá certo? Então, você carrega a instrução, você busca a instrução, né? Busca os operandos, executa, escreve a resposta na memória ou em registradores, tá certo? Essa é a ideia básica dos estágios que compõem o pipeline. E qual é a vantagem disso? A vantagem é essa aqui. Aqui a gente tem duas ideias, o pipeline escalar. Então, olha só, isso representa um processo, isso um outro processo, esse um terceiro processo, um quarto processo, um quinto processo. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 estágios. Então, no primeiro processo, ele está aqui buscando a instrução, né? Está fazendo FET de instrução. Aí esse processo aqui está em outro vetor, vamos ignorar, vamos para esse aqui, o terceiro. Né? O terceiro processo, ele entra no ciclo de busca de instrução no momento que o primeiro processo já está na busca de operando. Aí ele vem aqui para esse quinto processo, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto processo. O quinto processo entra no estágio de busca de instrução quando o primeiro processo já está executando a instrução, porque ele já tem operando, já tem instrução, e o terceiro processo está na busca de operando. Então, olha só, 3 coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Execução da instrução, busca do operando e busca da instrução. Cada um
dessas instruções está sendo executada para processos diferentes. Então, em um determinado momento, como esse aqui, nós vamos ter, né, com vetorização, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 processos sendo executados ao mesmo tempo, com implantação de pipeline e vetorização. Então, por exemplo, esse aqui representa o vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4, vetor 5, vetor 6, vetor 7, vetor 8, vetor 9 e vetor 10. O vetor 1 e o vetor 2 tem uma classe de processo, né? Pode ser o mesmo processo. O vetor 3 e o 4 também. É uma classe de outro processo diferente desse aqui. Esse aqui é um processo diferente desse e desse. E esses aqui são processos diferentes desse, desse e desse, e assim por diante. Vai chegar um momento que todos os 10 processos vão estar sendo executados ao mesmo tempo. Por quê? Esse é um momento de clock. Porque um vai estar buscando a instrução, um vai estar buscando operando, um vai estar executando a instrução, um vai estar escrevendo na memória e o outro vai estar escrevendo nos registradores. Interessante, né? Essa é a ideia do pipeline. Isso aqui chama-se pipeline, isso foi criado na Califórnia. Então o pessoal chamou pipeline porque parece um tubo de onda, entendeu? Aquela onda de surfista, né? Provavelmente foi um surfista que imaginou chamar essa estrutura de pipeline. E o que tem em cada um desses estágios? Pode existir duas coisas. Um núcleo simples, que só vai executar o que está aqui, entendeu? Então esse núcleo aqui, esse núcleo é o mesmo núcleo desse, é o mesmo núcleo desse, é o mesmo núcleo desse. Tem 5 núcleos aqui. Então esse núcleo, ele vai somente buscar instrução. Esse núcleo vai somente buscar operando. Esse núcleo vai executar a instrução. Esse núcleo vai gravar na memória e esse núcleo vai gravar no registrador. Tá? 5 núcleos. Ou esse núcleo, ele pode estar sendo trabalhado para gravar, buscar uma instrução e ter a complexidade um pouco maior, né, para escalabilidade, para escalar diversas buscas de instrução ao mesmo tempo. Ok? Então o núcleo pode ser, o estágio pode ser um núcleo simples ou um núcleo mais complexo, que permite uma complexidade maior de resolução de instruções. E com isso, ele aumenta o desempenho da execução dos processos. Então, olha só, de novo, neste tempo de clock aqui, cada uma dessas partes aqui são tempos de clock, tempos de ciclos de instrução, tá bom? Ciclo de instrução inteiro, e aqui tem os clocks para cada parte do ciclo de instrução. Aqui, neste tempo, nós temos 10 processos sendo executados ao mesmo tempo. Por isso que o pipeline, né, é uma estrutura simples e já se entende como uma estrutura de processamento paralelo, porque eu estou processando no mesmo tempo 10 processos dentro da CPU. Uma CPU que esteja com uma arquitetura de múltiplos estágios. Não é qualquer CPU que faz isso não, gente. É somente aquelas CPUs que têm múltiplos estágios. A vetorização, a gente já viu no exemplo anterior, é pegar operações, né, matemáticas ou lógicas e vetorizar. Fazer com que elas sejam executadas no mesmo tempo. No exemplo anterior, o que a gente viu? A gente viu que tinha, dentro de um estágio, né, duas execuções ao mesmo tempo de instruções de busca, tarefa de busca de instrução. A vetorização permite isso, né, para trabalho com números escalares. Isso é muito bom, por exemplo, quando a gente está mexendo com robótica, né? Quando a gente quer que um determinado robô siga caminhos vetorizados. Então, eles vão sendo executados por vetorização. O número de operações, quando a gente implementa a vetorização, varia de acordo com a instrução que está sendo usada, né? Se for instrução de busca, se for instrução de chamada a subrotina, se for uma instrução de retorno e interrupção,
ou um conjunto de instruções de interrupção, isso vai causar problemas na execução da vetorização. A vetorização permite arranjos acoplada, pode funcionar acoplada a arranjos de pipeline, né, superescalar, e usa uma estrutura de paralelismo que a gente chama de granularidade. Várias ULAs com vários pipelines, tá bom? E neste caso, a vetorização mais simples, que é essa que ocorre dentro de uma única CPU com múltiplos núcleos, e esses núcleos têm uma unidade de controle que controla essa parte de vetorização, a gente chama de granularidade baixa. Ok? Quando a gente distribui essa vetorização por outras CPUs que funcionam dentro, pode funcionar dentro da mesma placa-mãe, ou uma estrutura de cluster ou de grid, aí a gente já está na granularidade alta, tá certo? Clusters. Os clusters são a ideia de CPUs fracamente acopladas, ou seja, elas não estão dentro da mesma placa, tá bom? E como é que elas se comunicam? Trocando mensagens, né? Você tem um conjunto de servidores chamados de nós para controlar esse processamento paralelo, né? Um vai distribuir, um vai executar tal função, o outro vai executar tal função. É como se a gente tivesse uma CPU bem enorme, mas só que em vez de ser uma placa, um chip, é um conjunto de computadores em rede. Eles se comunicam através de um sistema operacional que suporta isso. Tá? O Linux é o sistema mais adequado, né? O mundo Unix sempre foi concebido para sistemas distribuídos, bancos de dados distribuídos, servidores distribuídos. Então, por máximo que exista, né, no Windows Server capacidade de controlar clusters, essa capacidade é muito similar ao mundo Linux, porque os Windows Servers, né, eles copiaram muita coisa do mundo Linux, tá? Então, o que eu digo para você é o seguinte: vai trabalhar com sistema operacional distribuído? É Linux, tá? Vai direto para o Linux, que não vai te dar trabalho, porque ele foi concebido para fazer isso, para criar clusters, para controlar clusters. Cada máquina com Linux é um nó de um cluster em potencial. Quais são as técnicas utilizadas com clusters? Ativo-ativo. O que você tem? Você tem um único cluster com balanceamento de cargas, onde os nós dividem as requisições de processamento, tá bom? Então significa que tem diversos servidores, mas isso é considerado como um único componente. E funciona como se fosse multicore. Só que em vez de ter múltiplos núcleos, você tem múltiplos computadores acoplados, né, ainda que fracamente acoplados, dentro de uma distribuição de carga. Os nós dividem as requisições, tá bom? Os ativo-passivos, você tem um cluster de alta disponibilidade, que é o cara que vai controlar todos os outros clusters, tá certo? Ele é o avaliador de distribuição para um cluster ativo-ativo, tá? Então, na verdade, as estruturas cluster ativo-passivo são mais complexas. Você tem um cluster só para tratar das requisições e fazer as distribuições, né, para os clusters ativo-ativo, tá certo? Nesse caso, dois nós principais são usados. Um assume um é backup do outro. Quando um cai, o outro assume. Por isso que é a ideia de passivo. Tem sempre uma máquina que não está fazendo nada naquele instante, tá certo? Porque é uma máquina principal, é um cluster principal, tá certo? E esse cluster principal, quando ele cai, ele precisa manter o sistema funcionando. Então, outro cluster assume no lugar dele, seja um nó inteiro ou um conjunto de nós, tá certo? Isso a gente chama de cluster ativo-passivo. É mais complexo, tá? Os grids são, na verdade, tratamento de múltiplos recursos por escalonamento. Usa vetorização, pipeline, clusters, define
o que cada recurso irá realizar. Então você divide em diversos clusters. Cada cluster pode ter multicores, vetorização, pipeline, e os grids eles vão funcionar em separado, quer dizer, não é em separado, eles dividem um problema e algum grid desses vai ser o cara que vai unir todas as respostas e vai produzir então aquilo que se deseja. Isso é muito usado em mapeamento de estrelas. Ora, o que você faz? Você usa uma parte do grid para mapear, por exemplo, a Ursa Maior. Você usa uma outra parte para mapear Escorpião. Você usa outra parte para mapear Sagitário e assim por diante. Aí você vai mapeando as estrelas de cada uma dessas constelações e um grid lá no final vai construindo um mapa de toda a galáxia visível, né? Por aí você vê que não é qualquer estrutura que faz isso, é uma estrutura extremamente complexa. Ele divide as aplicações por recursos e faz por demanda. Por exemplo, digamos que a constelação Ursa Maior seja uma constelação fácil de ser mapeada. Fácil que eu quero dizer, tem menos estrelas. Quando terminar, o que ele vai fazer? Vai ficar parado? Não. O grid principal vai alocar aquele recurso porque a demanda vai permitir isso, para, por exemplo, mapear Sagitário, que tem muito mais estrelas. Ele vai pegar o resultado do mapeamento da Ursa Maior, vai jogar num banco de dados distribuído e aquela máquina que estava executando Ursa Maior passa a executar distributivamente parte do que estava sendo executado para mapear Sagitário. Entenderam? Essa que é a ideia. Todos esses mapeamentos, todas essas estruturas são inteligentes. Elas dependem de sistemas operacionais inteligentes e de linguagens de programação que possam lidar com este tipo de mundo. Não é qualquer linguagem que trabalha com isso, tá, gente? Algumas linguagens não conseguem trabalhar com o mundo de computação paralela porque não foram concebidas para isso. Outras linguagens antigas foram adaptadas para trabalhar com o mundo de computação paralela, como, por exemplo, a velha Fortran, que foi uma das primeiras linguagens que eu aprendi quase 40 anos atrás. Para ser preciso, 41 anos atrás, aprendi Fortran com 15 anos. E foi adaptada para, primeiro, trabalhar com vetorização, depois com pipeline. E hoje em dia você pode usar em grandes trabalhos acadêmicos científicos Fortran específico para computação paralela. Aqui está uma ideia de grade. Então você tem diversos usuários, aí você tem um cluster, você tem um escalonador de recursos, quer dizer, um processamento simétrico, um processamento de compartilhamento de memória. Então você tem diversas arquiteturas, né, de paralelismo mais simples dentro da ideia do cluster. E isso aqui são redes de computadores, tá, gente? Redes de clusters, por assim dizer, tá? Onde a gente vai colocar aqui, por exemplo, os algoritmos de escalonamento e os algoritmos de alocação de recursos, tá certo? Para fazer a execução de todo o processamento que eu quero. Isso aqui, gente, são vários nós, vários computadores trabalhando em paralelo. Aqui está uma comparação das arquiteturas, né? Aqui a ideia de processamento simétrico, tá? Aquela ideia de multicore. O que a gente tem aqui? A gente tem multicore pipeline, né? Uma conectividade boa, não tem heterogeneidade nenhuma, porque como é que é? É voltado para um único fim. Não compartilha, porque pipeline e vetorização não são ideias de compartilhamento, se estão numa máquina única. A imagem do sistema é única e tem uma escalabilidade que a gente pode chamar de 10, que é melhor do que 1. Agora, já quando a gente passa para múltiplos cores, né, múltiplas CPUs dentro de uma mesma estrutura, aí a gente já tem uma conectividade muito mais boa, uma heterogeneidade existente, porque o que a gente tem agora? A gente não tem mais um estágio, a gente agora tem uma CPU inteira fazendo alguma coisa. Ainda não podemos dizer que esteja compartilhado, porque está dentro da mesma máquina, do mesmo hardware.
A imagem do sistema é comum, quer dizer, cada uma das CPUs vai trabalhar com a mesma imagem do sistema e olha só, a escalabilidade aumenta sensivelmente, 100 vezes mais do que no mundo do pipeline. O cluster, né, que são máquinas, né, de fraco acoplamento, quer dizer, essas duas estruturas são de forte acoplamento CPU. Essa estrutura já é de fraco acoplamento, essas duas aqui. Mas olha só, conectividade boa, né? Por que não é conectividade muito boa como aqui? Porque aqui a gente tem as CPUs muito próximas uma das outras. Então o tempo de acesso de uma para outra é rápido. Aqui depende da rede que a gente montar. Quanto melhor a rede, melhor vai ser essa conectividade. Aqui a rede é a própria placa-mãe, né? Então a velocidade de acesso é muito grande. Já a heterogeneidade é muito maior do que a de múltiplas CPUs. Por quê? Porque aqui a gente pode, uma máquina fazer uma coisa diferente da outra. E há possibilidade de compartilhamento. Por quê? Porque não temos só uma máquina. A gente pode compartilhar um determinado dado que está numa máquina para outra. A imagem do sistema comum, como se fosse uma rede, igual como é múltiplas CPUs, e a escalabilidade é similar. O custo disso aqui é maior, mas isso aqui tem uma escalabilidade maior, mas consegue, em termos de armazenamento de dados, trabalhar melhor do que esse, porque esse aqui é uma super máquina. Esse aqui podem ser várias super máquinas interconectadas. Repito, isso não melhora a conectividade em relação a múltiplas CPUs dentro do mesmo lugar. A velocidade da rede é sempre menor do que a velocidade de bus de via de dados ou bus de via de instruções dentro de uma placa-mãe. Já o grid tem uma conectividade média para ruim. Por quê? Porque o grid depende daquelas máquinas de escalonamento. Então a conectividade, né, tem um delay, tem uma latência para decidir onde vai botar determinado processo. A rede é muito mais complexa. A rede é muito maior do que um do cluster. O cluster, por exemplo, a gente pode interpretar como um conjunto de computadores similares a uma rede local, apesar de que o cluster tem a ideia de WAN, tá? E aqui é uma super WAN, tá? Aqui a gente tem computadores que, por exemplo, podem ser desligados num determinado momento. E aí você tem aquela coisa. O grid permite isso, um computador, a ideia do cluster ativo-passivo, né? Desligou uma máquina, a outra assume. Esse tempo, esse delay, né, em uma rede muito grande, vai causar uma conectividade ruim, ok? Mas isso é o problema, né? Não é, digamos assim, o que impede o uso de grid, né? Por quê? Porque a heterogeneidade do grid é muito maior. Então aqui a gente pode rodar múltiplos processos diferentes. E, obviamente, a gente tem compartilhamento. E múltiplas imagens de sistema. Porque a gente tem múltiplos sistemas diferentes. Então aqui a gente usa diversas imagens sendo copiadas de uma máquina para outra. Tá bom? E a escalabilidade é enorme. E a quantidade de dados que pode ser manipulada é absurda. A gente não está falando de terabyte, não, gente. A gente está falando de 2 elevado a 100, 150. É muita coisa, tá? É muitos dados, muita coisa mesmo. Os clusters também têm muitos dados, né? Mas eles têm uma limitação, né, de sistemas operacionais. Os grids não. Eles funcionam com múltiplos sistemas que se interagem um com o outro. Isso permite uma escalabilidade enorme e um tratamento de dados muito maior ainda. Aqui a gente tem um exemplo de uma computação paralela com mais de 100 nós. Na verdade, tem quase 300 nós nisso aqui. Cada um desses carinhas aqui é um nó. Cada um desses caras é um cluster. Tudo isso aqui é um grid, tá? Cada um desses clusters está composto de diversas máquinas. Essas máquinas elas podem ter
pipeline, vetorização, né, várias CPUs dentro dela, são máquinas diferentes, tá? E elas servem a isso. Um super grid é diversas instalações parecidas com ela interligadas. Por isso que a conectividade é dita ruim. Não é porque não se comunicam, é porque é muita máquina se comunicando, gente. É muita máquina se comunicando. Então você imagine uma grande empresa como o Google, ele trabalha com isso aqui, ó, né? Múltiplos data centers parecido com isso aqui, né? Para poder analisar tudo, né? Mexer com Big Data é mexer com isso aqui, gente. É programar num ambiente desses, ok? Como é que eu sei que um sistema paralelo é bom? O que eu meço? Quais são os parâmetros de medição? Primeiro, se melhorou o desempenho. Se a eficiência, ou seja, a capacidade de processar de cada parte for boa. Se houver uma redundância protetiva, o que significa isso? Que eu não vou sobrecarregar um processador, mas ao mesmo tempo eu não deixo um processador ficar parado, né? Se alguma coisa cair, eu tenho algo para assumir. Outra coisa, você tem múltiplos recursos, CPU, memória, você tem que ter uma escalabilidade bem dimensionada para a utilização de cada recurso. Imagine você ter naquele exemplo que a gente mostrou lá, daquelas fileiras lá de clusters que tem trocentas memórias e ela não está sendo usada, aquelas memórias não estão sendo compartilhadas. Isso significa que aquele sistema paralelo não é legal, ok? Porque a utilização daquele recurso está subdimensionada. Então são parâmetros desses que vão dizer se o sistema que você está montando é bom ou ruim. A qualidade uma coisa subjetiva, mas ela se mede pelo seguinte: o sistema está adequado a rodar a computação paralela? Nem todo software roda computação paralela, é óbvio, né? Então, se a gente tem um sistema que foi construído uma linguagem que não é voltada para a computação paralela, é óbvio que a qualidade do sistema vai ser menor. Então, a gente procura o quê? Multicore com multithreading, né? Múltiplos núcleos com múltiplos processos, trabalhar com escalonador, né? Vetorização em pipeline, e mexer no ambiente de grid, onde a gente vai jogar tudo aquilo, cluster, vetorização, pipeline, compartilhamento de memória, compartilhamento de recursos e assim por diante. E o que a gente precisa de software? A gente precisa de duas coisas. Primeiro, mexer com thread, né? Quem vai mexer com computação paralela tem que mexer com thread, que é, na verdade, um subprocesso, né? Uma linha de execução que é acessada por outros processos maiores, né? Mas funciona de forma independente. Quer dizer, ela sobe, né, no sistema operacional quando um processo principal a chama. Mas a partir do momento que aquele sistema subiu aquela thread, ela passa a funcionar independente, como se fosse um processo independente. É o que acontece quando você tem trabalho de impressão, gravação em disco, rede, tudo isso vai funcionar com threads, ok? E além disso, a gente tem o arranjo de processos, que é a ideia de criar um processo similar, mas ligado ao processo principal. Ou seja, processo pais e filhos, sendo que o filho, né, tem um DNA total do pai, tá certo? Apesar de que é como se fosse o mesmo processo, só que ele vai ter um número diferente, recursos de memória alocados para ele diferente, tempo de CPU diferente, e agora vai ter as mesmas instruções. Ele vai executar as mesmas instruções, só que ele vai disputar, né, esse arranjo paralelo com diversos outros processos similares, diversos outros forks, tá ok? E o que eu ganho com isso? Eu ganho escalabilidade. Ora, eu tenho um computador, um ambiente computacional em rede, em que eu tenho centralização de recursos, né? Quando eu digo centralização é porque ele não está na máquina local, está em algum servidor, ou num conjunto de servidores, ou no mundo paralelo em um cluster de servidores. Aí, como eu tenho esse compartilhamento, né,
diversos usuários podem chamar um determinado processo que está neste ambiente cluster principal que gerencia os usuários. Só que um usuário pode ter prioridade A, o outro usuário pode ter prioridade menor. Então o processo é o mesmo, só que um vai executar com mais tempo, o outro vai executar com menos tempo disponível para ele. É isso que significa, tá ok? E isso é uma ideia de processamento paralelo. Eu vou controlar aí, por exemplo, aquele processo principal, ele gera um processo igual a ele. Se o processo principal, por exemplo, cair, ou eu faço um outro processo filho assumir como pai, ou todos os processos filhos deixam de funcionar. Dependendo, quanto mais complexo, mais controle a gente tem. Com isso, a gente encerra essa visão primeva de computação paralela. Já serve para a gente pensar em algumas coisas. Uma coisa interessante é o seguinte: para você mexer no mundo de programação, você tem que mexer em thread e separação de processos, o fork. Quais são as linguagens que podem trabalhar com isso? A gente tem o C++, o Java, que são as linguagens concebidas para isso, Cetralia, a gente tem o Fortran, voltado para a programação paralela, e a gente tem linguagens específicas, a R, a linguagem R, outras linguagens que servem para trabalhar com processamento distribuído e, consequentemente, com o ambiente de cluster que ali está. Então, aqui a gente, na verdade, se distancia, um pouco do mundo do hardware, porque passa a ser mais importante como você programa, como o compilador vai compilar o programa que você está trabalhando, ou a máquina virtual vai trabalhar com fonte que você está disponibilizando para ela, do que propriamente a estrutura de hardware que está por trás disso. Vocês viram ali, montar aquele hardware, monta os fios, alguém gerencia, pronto, mas e daí? Quem é que vai controlar a distribuição na prática? O sistema operacional. E quem é que vai dizer para o sistema operacional que ele tem que distribuir isso? A linguagem que você usou para fazer o programa que virou um processo. Ok? Então, essa ideia de arquitetura de computadores que a gente está agora, ela casa com a ideia de Big Data e Data Science. Eu não estou só mais imaginando um ambiente de hardware para o meu problema ser resolvido. Ele tem que estar acoplado a sistemas operacionais que permitam um trabalho com isso e programas feitos em linguagens que se adequam a esse tipo de ambiente, que permitam que uma determinada instrução possa ir para um estágio, ou possa ir para uma CPU, ou possa ir para um computador dentro de um cluster. Ok?